Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para nós resolvermos mais uma questão do concurso da AFA, que ocorreu no ano de 2019 para ingresso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Então, pessoal, como vocês podem perceber, a questão de número 52 está na íntegra. Vamos tomar muito cuidado porque é um enunciado grande, tem algumas informações preciosas aí pra gente, tá? Ele diz que um pequeno tubo de ensaio de massa 50 gramas, no formato de cilindro, é usado como ludião, uma espécie de submarino miniatura, que sobe e desce verticalmente dentro de uma garrafa cheia d'água. A figura 1, a seguir, ilustra uma montagem onde o tubo, preenchido parcialmente de água, é mergulhado numa garrafa PET, completamente cheia de água. O tubo fica com sua extremidade aberta voltada para baixo e uma bolha de ar de massa desprezível é aprisionada dentro do tubo, formando com ele o sistema chamado ludião. A garrafa é hermeticamente fechada e o ludião tem sua extremidade superior fechada e encostada na tampa da garrafa. Uma pessoa, ao aplicar com a mão uma pressão constante sobre a garrafa, faz com que entre um pouco mais de água no ludião, comprimindo a bolha de ar. Nessa condição, o ludião desce, conforme a figura 2, a partir do repouso, com aceleração constante, percorrendo 60 centímetros até chegar ao fundo da garrafa em 1 segundo. Após chegar ao fundo, estando o ludião em repouso, a pessoa deixa de pressionar a garrafa. A bolha expande e o ludião sobe, conforme figura 3, percorrendo os 60 centímetros em 0,5 segundos. Despreze o atrito viscoso sobre o ludião e considere que, ao longo da descida e da subida, o volume da bolha permaneça constante, igual a V0 e V, respectivamente. Nessas condições, a variação de volume ΔV igual a V menos V0 em centímetros cúbicos vale. Gente, um ponto muito interessante para essa questãozinha aí é o que eu vou fazer agora. Preste atenção tanto na figura 2 quanto na figura 3, tá? Esse ludião, gente, para ele fazer a descida, ele vai acelerar, tá certo? Então ele tem uma força-peso que, em função da sua massa e da atuação do campo gravitacional, atua sobre essa partícula, mas em contrapartida, por ele estar imerso num determinado fluido, né, existe aí uma determinada força de empuxo, né, que é verticalmente para cima, mas de qualquer forma o peso nitidamente está vencendo esse empuxo, é o que gera essa aceleração para baixo. Agora, no momento que esse ludião vai querer subir, você vai passar a perceber que existe aí uma força-peso apontando para baixo, só que agora existe um outro empuxo, né, com uma outra intensidade para cima, muito mais intenso que o peso, fazendo com que esse cara adquira, né, uma aceleração verticalmente para cima e volte lá para a região da tampa, tá certo? Então o que eu vou fazer a partir de agora com vocês é justamente a aplicação da segunda lei de Newton, que vocês conhecem muito bem como força resultante equivalente ao produto da massa pela aceleração, para quando o corpinho estiver descendo, para quando esse corpinho estiver justamente no seu movimento de descida, ok? Beleza? Então, basicamente, quando você está descendo, a gente já percebeu que o produto da massa pela aceleração vai ser o peso, que estava para baixo, menos o impulso, que estava para cima, certo? E aí, basicamente, quando a gente abre a força-peso, nós temos mg, e quando nós abrimos a densidade do líquido, né, nós vamos ter, quando nós abrimos, na verdade, a força-empuxo, nós temos o produto da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e do volume que é imerso, que a gente vai chamar no caso de V0. Tá certo? Beleza? Então, olhando para essa equação, a gente tem uma certa dúvida, né, sobre o quanto que vale a aceleração inicial desse cara aí, a aceleração do momento da descida. Porque quando eu olho para a equação, eu conheço basicamente todos os termos, né, exceto, obviamente, o V0. Só que além do V0, eu também não conheço o A0, que é a aceleração inicial. É do nosso interesse calcular o valor dessa aceleração, para que aí depois eu descubra quanto que vale V0. Para a gente descobrir o valor de A0, eu vou partir para uma análise muito mais cinemática da situação. Eu vou me utilizar da função horária da posição para um corpo que está em um movimento uniformemente variado, tá? Com aceleração constante. E aí eu vou perceber que ele partia do repouso, então a velocidade inicial vale 0, tá certo?
O deslocamento desse cara acabou sendo de 60 centímetros, então você já percebe que eu tiro de centímetros e passo para metro, tá certo? E aí, consequentemente, a nossa aceleração inicial, ela bate esse valorzinho aí de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Gente, até então tranquilo? Até então vocês estão me acompanhando? Então vamos continuar, tá? Essa é a nossa equaçãozinha de número 2 e eu posso, obviamente, substituir esse valor de aceleração na minha equação de número 1 que está lá em cima, tá? Fazendo essa substituição, gente, olha, eu tomei cuidado para fazer todas as substituições necessárias. Inclusive, né, uma das substituições, eu coloquei aí basicamente para vocês o valor da massa, tá certo? Então a nossa massa aí, né, desse sistema, mede 50 gramas. Então essa massa que mede 50 gramas, o que a gente faz? Se ela tem 50 gramas, para você passar para quilogramas, você multiplica esse valor por 10 elevado a menos 3, tá certo? Então, perceba que eu fiz isso aqui. E também na outra estrutura aqui, ok? Sintetizando o máximo possível essas continhas aí, né? A gente acaba calculando que o nosso volume inicial, né, resolvendo toda essa matemática, vai ser de 44 centímetros cúbicos. Pessoal, nós temos o volume inicial, basta nós calcularmos o volume final para a gente resolver essa etapa. E aí, para a gente calcular o volume final, eu preciso agora fazer a mesma análise que eu fiz até o momento, só que para o movimento de subida. Gente, eu vou subir os mesmos 60 centímetros, só que agora o meu tempo muda. Antes, ó, se vocês pararem para observar, nós tínhamos um tempo de 1 segundo. Posteriormente, nós vamos ter um tempo de meio segundo, tá? Então, resolvendo com muita cautela esses dados da nossa equação, a nova aceleração de subida, ela vai ser em módulo, né, de 4,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pega a segunda lei de Newton para o movimento de subida, tá? E agora tem que fazer o empuxo menos o valor do nosso peso, tá? Repara que o empuxo está diferente por conta do novo volume, ó. Você tem agora um volume diferente, que eu chamei de V, e antes eu tinha um volume V0, tá certo? Então, basicamente, organizando os termos da nossa equação, substituindo claramente o valor da nossa aceleração, né? E já fazendo as continhas necessárias, você vai evoluindo com as contas e vai acabar percebendo que o seu volume está na casa de 74 centímetros cúbicos. O resumo da situação é que nós vamos ter o seguinte, que 74 vezes 10 a menos 6, quando eu passo para centímetro cúbico, perdão, fica 10 a sexta centímetros cúbicos e essas potências aqui vão poder morrer. Isso já tinha acontecido lá no V0, mas é interessante a gente poder ratificar, né? E aí, portanto, a nossa conclusão do exercício é que a variação do volume sofrido por esse ludião vai estar na casa de 30 centímetros cúbicos. Quando a gente olha para as alternativas, a melhor possível é, de fato, a letra A. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até uma próxima. Um grande abraço. Valeu!